Sou Mãe, Insights da Vida Materna, um podcast de Somaia Thomas. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse aqui, você já sabe, é o Sou Mãe Podcast Insights da Vida Materna, feito especialmente para você, mulher que já é mãe, você que ainda não é, mas que quer ser, e também para você que não quer ser. Aqui é um local de acolhimento com conteúdo que pretende apoiar mulheres que decidem ou não ter filhos e prosseguir nas suas carreiras. Eu sou Rosana Faber, da Braço da Vitrola Projetos de Voz, e tenho muita alegria em mais uma vez ter aqui comigo Somaia Thomas, responsável por trazer este conteúdo super relevante. Somaia é mãe de um casal de filhos, esposa, empreendedora, mentora e coach de carreira para mães dentro e fora das empresas. É também voluntária em projetos para o desenvolvimento e empoderamento de mulheres e por aqui, nossa podcaster e autora, né, Somaia? É isso aí, Rosana, agora sou podcaster. Obrigada, viu? É um prazer estar aqui novamente para esse nosso terceiro episódio. Estou bem feliz, bem entusiasmada para gravar sobre o tema desse episódio, que é especial para as não mães, para aquelas que disseram não à maternidade, né? Que decidiram seguir com sua vida sem essa experiência. Mas antes de a gente entrar no tema, eu queria agradecer os feedbacks, as mensagens tão carinhosas que a gente recebe, as pessoas curtindo, não só o tema, mas assim, agradecendo com o intuito do podcast, que assim, poxa, não tinha pensado sobre isso, poxa, como foi bacana você falar sobre o respeito da vida, que interessante, né? Uma moça respondeu nas redes sociais que as escolhas realmente não são fáceis, mas como elas são importantes, que foi o caso da Maria do episódio 2. Então, gente, olha, muito obrigada por isso, viu? É muito bom ter o feedback de vocês. Continuem nos escrevendo. Isso aí. Bom, para esse episódio, Rosana, eu escolhi esse tema porque, como a gente falou da hashtag Mulheres Muito Além de Março, quantas mulheres decidem não ser mães? E que importância isso tem, né? Então, eu queria dedicar esse episódio para as mulheres que decidiram não ser mães e vamos ficar bem com isso. Sou mãe. To be or not to be? Ser ou não ser mãe? O índice de mulheres brasileiras que dizem não à maternidade é de 37%, conforme pesquisa realizada pela farmacêutica Bayer. No mundo, o índice chega a 72%. No episódio deste mês, vamos trazer à luz reflexões de e sobre mulheres que escolhem não ser mães. A história a seguir é, como sempre, baseada em fatos, mas com os nomes das personagens trocados em respeito à confidencialidade delas. Mulheres muito além de março. Nossa, meninas, que bom que deu certo a gente se encontrar para um cafezinho. Pena que eu tô na maior correria. Tenho que sair para terapia daqui uns 15 minutos. Poxa, Val, mas você não tinha conseguido alta da terapeuta? Pois é, mas com o retorno do presencial, parece que todos resolveram tomar conta da vida alheia. Depois que eu fiz 37 anos, sempre me perguntam quando é que eu vou engravidar. Fora os comentários, mas assim você vai ficar sozinha. Quem vai cuidar de você depois? Olha, tô pirando com essa pressão. Por isso que até voltei pra terapia, sério. Voltei mesmo. Não, e eu, que conheci um lindo, achei que tinha encontrado, né, o amor da minha vida. E com menos de um mês, né, que estávamos saindo, ele me pediu nada mais, nada menos do que um filho. Eu também. De brincadeira, Eu também né? ia cair fora. Justo Não, eu. logo quem? Você, né, Sá? E eu nem consigo imaginar ficar grávida. Você não aguentei nem menstruar todo mês por conta das dores homéricas. Imagina ter filho. Gente, sei que estamos rindo aqui, mas essa pressão e essas ameaças acabam com o emocional e com a saúde também. Por que as pessoas não podem respeitar as escolhas que cada um faz? Palhaçada! Pois é, bem isso, Sá. Respeito pelas nossas escolhas. E você, Mi, continua com aqueles desmaios? Cuidado, hein, amiga? Pode ser aquela síndrome de burnout. Insights da Vida Materna. Somaia, pelo jeito, essas três amigas têm muito em comum, não é? Em pleno ano de 2022, ainda existe mesmo essa resistência social à decisão de uma mulher em não ser mãe? Nossa,
E como tem. É uma realidade, tá no nosso dia a dia. Eu acho que se a gente colocar mais atenção ao nosso redor, as conversas, o que essas mulheres dizem, como elas se comportam. A maternidade é uma escolha, não é para todo mundo. Alguém já aí vai falar, para mim não foi, aconteceu. Sim, aconteceu e você escolheu seguir em frente, né? Sendo mãe. Então, ainda no pleno 2022, a gente vê sim muita resistência, muitas crenças, e por conta das referências que cada um de nós temos como família. Então, isso acontece bastante. E é possível desenhar um perfil dessas mulheres que decidem não ser mães? Essa questão está sempre ligada à priorização dos objetivos profissionais ou não? Ou tem a ver com o corpo, tem a ver com manutenção de princípios? O que você vê desse perfil dessas mulheres? Nossa, eu achei essa sua pergunta tão intrigante, tão interessante, eu acho que na verdade, Rosana, porque não é possível desenhar um perfil. Primeiro, porque somos seres únicos, né? Segundo, que essa não maternidade, para algumas pessoas, sim, esse interesse, essa vontade, esse desejo, como a pessoa se vê como profissional, isso vem em primeiro lugar e traz uma realização que preenche. Já ouvi muitas pessoas dizerem que a minha vida só ficou completa quando meu filho nasceu, quando os meus filhos chegaram. São outras mulheres. Às vezes, conquistar uma posição, fazer uma viagem, trabalhar em algo muito complexo, difícil, elaborado, enfim, não sei. Traz essa realização, traz esse preenchimento. E não tem a ver só com essas questões profissionais que você, a princípio, aborda e que eu estou trazendo aqui. Mas quantas mulheres não resolveram parar de tentar ser mães? Porque algumas não são mães por opção desde o princípio. E tem outras que não são mães porque não puderam ser mães. E tem outras que decidiram dizer não à maternidade porque não estavam dispostas a seguir com as diversas possibilidades para ser mãe, né? Como um tratamento, como a FIV, uma longa espera na adoção. Então, definitivamente não tem um perfil, né, de mulher que decide não ser mãe. Existem várias histórias, existem várias situações que levam a essa resposta não à maternidade, que vai desde o princípio a várias situações de contexto, de ambiente e de momento de vida. E aí essas mulheres, elas devem lidar com vários rótulos, né? Verdade. Desde egoísta até louca. Como lidar com esses rótulos? Eu fiquei imaginando, né? Falei assim, nossa, louca? Parece forte, mas quanto algumas das mulheres já ouviram, imagina, você é louca, como que você não gosta de ser mãe? Como? Como não gostar de uma criança? Como não amar uma criança? Não, a gente gosta, né? Eu já conversei com muitas mulheres que não tem nada, não tem nenhuma aversão à criança. Como eu também já conheci mulheres que falam assim, não curto muito criança, prefiro trabalhar com adulto, sabe? Então, tem preferências. Então, mas para uma pessoa, por exemplo, que é muito fã, que curte muito criança, que curtiu muito, talvez, a sua gestação, fala assim, imagina, como? Como assim? Você é louca? Como não ser mãe? Imagina. Então, a primeira coisa é a gente ficar mais atenta à pergunta, né, para essas mulheres. E por que não? E como você vê a maternidade? E como foi essa experiência para você? Do que levar tantos julgamentos? Do que começar a continuar uma conversa com você tá louca? Imagina, você vai ficar velha sozinha. Quem vai cuidar de você? Então, esses rótulos, essas etiquetas, essas coisas que você está trazendo aqui, a questão do egoísmo, fazendo uma escolha. Eu lembro de ter conversado uma vez com uma pessoa que ela me disse assim, Sumaia, eu adoro criança, eu adoro cuidar, mas eu tenho certeza, a maternidade não chegou para mim, ainda não veio esse desejo. Mas ela me contou que ela acreditava fortemente que ela iria adotar uma criança no futuro. Porque ela não tem muita esperança de que o mundo vai melhorar, mas que a gente precisa cuidar do que a gente tem.
Então, ela falou, quantas crianças precisando se sentir amadas, acolhidas. Essas crianças vão virar adultos que vão trabalhar, que precisam de apoio, de incentivo, de estímulo, de tanta coisa, de carinho, de encorajamento, né? Então, ela se vê mãe, não agora, mas assim, interessante que às vezes as pessoas conectam muito essa questão da mãe com o gestar. E você pode ser mãe sem gestar. Certo. Então, acho que é legal trazer essa questão do como também a gente escolhe ser mãe, não é? Muitas pessoas também, me ocorreu agora te contar que quantas pessoas se identificam? Eu sou mãe de 4 patas. Os filhotes peludos. Como cada um. Então, assim, claro que não é a mesma coisa, mas a pessoa se sente ali que a função da mãe tem muito do cuidar, do preparar para a vida, do educar. Do desenvolver, né, do orientar. E quando a pessoa, às vezes, se vê cuidando de um bichinho, né, ela se vê maternando ali. É claro que é completamente diferente, mas eu queria deixar isso, assim, para a gente refletir que posição é essa, né? Como cada um enxerga a maternidade e como cada um, que eu gosto sempre de falar, respeita a chegada da vida, né, para cada uma das pessoas, ou a não chegada. Você fala assim, não quero pôr mais um filho no mundo, não quero participar disso. É uma escolha, a gente precisa respeitar. Eu sou mãe, foi uma escolha, foi planejado. Também sei que você é mãe, foi uma escolha, foi planejado. Mas não é assim para todo mundo. Não é assim para todo mundo. E há que se respeitar essas escolhas também. Sumaia, agora falando um pouquinho das nossas personagens, né? Fiquei aqui imaginando, por exemplo, a Mirella, que sentia dores horríveis quando menstruava. Se nós nos colocarmos lá no lugar dela, é bem possível entender esse medo, né? Talvez até um trauma, com a possibilidade de ter um bebê no útero, naquele lugar da menstruação. Já imaginou um bebê? Lembra quando o bebê começa a mexer? Lembra quando estica a perninha, que vai lá na costela? Tantas dores, não? Então, a gente que sabe como é sentir um bebê na barriga, quando vai crescendo, que estica a perninha, que vai na costela, que vira, que você sabe quando virou, que está encaixando. Eu acompanhei um pouco a vida da Mirella. E assim, meu Deus, ela se contorcia de dores. A gente sabe, né, a maioria de nós sentiu ou sente cólicas, né, nessa fase, no período menstrual. Então, imagina triplicar, assim, potencializa ao máximo que você puder nesse exercício da empatia que nós estamos fazendo aqui, porque não somos empáticos naturalmente, nós precisamos fazer esse exercício, isso é empatia, né, ir para esse lugar do outro. A gente tem uma ideia. Agora pensa aqui comigo, Rosana, homem não tem cólica. Homem não menstrua. Então, ir para esse lugar, às vezes, ainda é mais difícil. Imagina às vezes, para um casal que quer, um casal de namorados, aí que nem a Sabrina falou que o rapaz estava louco para ter um filho e ela não. É difícil de entender. Então, agora, nós que somos mulheres, a gente pode ir um pouquinho para esse lugar. Então, lembra. E se ela fala que não, é não. Porque não é uma sensação gostosa, é uma sensação ruim daquela dor naquela área do corpo. Então, eu acho que quando a gente vai para esse lugar, para esse exercício, fica mais fácil de entender o porquê a Mi, nesse caso, contou pra gente, né? Que não, nem pensar ser mãe. Talvez até ultrapasse a questão patológica. Talvez ela tivesse realmente um problema de saúde que causava tantas dores a ela. Sim. Mas com o exercício da empatia, como você diz, a gente acaba percebendo até o trauma. Isso se conciliou com a escolha dela. Sim. Não é? Sim. Então, ela poderia ter tido dores homéricas e sempre ter sonhado em ser mãe. Como não? Como esse fato pode ter contribuído para a escolha dela de não ser mãe. E como pode ela nunca ter se imaginado mãe, ter as dores que só fortaleceu essa decisão. Então, tem muitas variáveis, né? Tem também como a pessoa se relaciona, como ela imagina ser mãe, né? Hoje são tantas as possibilidades. Tem muita coisa envolvida. Por isso que a gente deve evitar o julgamento ao máximo. Por isso que a gente deve cuidar muito das nossas falas. E por isso que a pergunta ela é tão poderosa, ela é tão mágica, ela é tão enriquecedora e ela é tão respeitosa em situações, né, como essa. Quando a gente não sabe o que é aquele determinado assunto para o outro.
E as nossas outras personagens? A Valentina, por exemplo, ela tinha uma questão ali de ter voltado a trabalhar e ali parece que todo mundo se lembrou da idade dela e aí já pegou o gancho de cobrá-la por uma escolha pela maternidade. Sabe aquela historinha também que sempre acontece? Você tá namorando, o que te falam? Quando você vai casar? Aí você casa, o que te falam? Quando você vai ter um filho? Isso. Aí você tem o primeiro. Quando você vai ter o segundo? Isso. E aí, se você resolve ter um terceiro, nossa, não é muito? Quando você vai fechar a fábrica? E eu vou mais longe. Se você só teve um, muitos anos depois, as pessoas te perguntam, mas por que você teve só um filho? Ai, você não tá sentindo falta? Não seria bom ter um pequenininho agora? Então, isso que eu vi também acontecer na vida da Vale, sabe? A Valentina sempre foi uma pessoa muito planejada, dedicada. Ela é uma pessoa extremamente bem-sucedida. Por quê? Porque ela planejou, se esforçou, vem se dedicando a vida toda para qualquer uma das conquistas na vida dela. Qualquer uma. E para fazer essa questão, ela pensou sobre ser mãe. Mas ela falou assim, sabe qual foi a resposta que ela se deu? Ela falou assim, vou ter filho por conta da minha família, porque a sociedade, porque eu tenho o corpo de mulher, porque eu posso, é verdade, eu posso ter filho. Mas eu não quero, eu não tenho esse desejo, eu não tenho vontade. Ela curte muito a vida dela do jeito que é, com o marido dela. O marido dela também não tinha esse sonho, essa realização de ter filho. Eles adoram a vida deles juntos. E ponto. Eles saem com os sobrinhos, eles têm sobrinhos pequenos, eles têm sobrinhos adolescentes, mas eles falam, agora vai pra sua casa, né? A gente dorme, a gente vem domingo, vou dormir até mais tarde. Então é isso, é uma escolha, é um estilo de vida, né? Uma experiência. Como outra qualquer escolha que as pessoas Rosana. Fazem, optam. Como outra qualquer. O que você decidiu estudar na vida? A voz, a comunicação, né? O que a outra pessoa decidiu, escolheu? Ser astronauta? Então, é isso. É só uma escolha. Ela poderia e deveria ser tratada como uma escolha profissional, como um curso que você faz na universidade. Poderia ser mais simples. E da Sabrina? O que você conta da Sabrina, da história da Sabrina? Pois é, bem diferente da Vale, da Valentina, que curte sair com os sobrinhos e tal, em diferentes idades. A Sabrina já tinha um pouco de... Não curto criança, não quero. E a história da Sabrina, que deve acontecer também com muitas pessoas, tem a ver como foi a infância, né? Isso impactou. E ela me contava muito sobre as histórias da infância dela, dos pais brigando, de problema de bebida na família, aquelas brigas homéricas, não é? Então ela falou assim, ninguém merece ter uma criação parecida como essa, sabe? Foi sofrido para ela, foi difícil. Então isso influenciou a decisão dela não ser mãe? Muito provavelmente. Pode ser que ela nunca tivesse tido o desejo de ser mãe? Pode ser. Mas essa experiência, e se ela vivesse algo parecido? E se ela vivesse um relacionamento difícil? E era muito engraçado, porque a Sabrina, ela tinha um imã para... para os crushes, assim, que adoravam, que eram mais afetuosos, que curtiam crianças. Então, às vezes, quando a gente saía juntas e meus filhos estavam e tal, ele brincava com a criança e ela ficava longe. E tudo bem, e para mim tudo bem, ela é minha amiga e tal, né? Mas nem pensar. Passar pela experiência, nem pensar. Então, ela também não queria ficar muito... Né? Não desrespeitava ninguém, imagina, ela é uma pessoa super respeitosa, mas assim, sabe, a distância, desse assunto eu quero distância, desse assunto eu quero distância. Então, para ela foi um horror quando o crush dela queria, falou logo no assunto, ela saiu correndo, literalmente. Ah, então é verdade. Aquilo é verdade. Aquilo é bem verdade. E foi em outro país, o rapaz queria que ela voltasse assim, sabe? Ela falou assim, eu tenho que sair daqui correndo. E ela me pareceu assim, uma pessoa bem direta, não é? Bem direta, bem direta. Ela, desde muito cedo, já sabia disso. E ela, desde muito cedo, se posicionava, sabe? Então, é isso. Acontece, acho que é legal contar essas histórias e trazer um pouquinho dos bastidores, porque de verdade são histórias baseadas em histórias reais. Né? E são mulheres diferentes, muito. Uma diferente da outra, que fizeram uma escolha. Acho que é isso que tem que ficar
bem claro. Insights da vida materna. Como são vistas essas mulheres dentro das empresas? Qual é o papel delas? Elas sofrem algum tipo de preconceito também dentro das empresas, além dos rótulos dos coleguinhas ali na hora do almoço perguntando: você não vai ter filho? Você é egoísta? Profissionalmente, qual é o eu viés? acho que não, das pessoas mais íntimas, por exemplo, a Mia, a Vale, elas ouviam mais isso, essa questão do quem vai te cuidar e tal, né? Mas no ambiente profissional, elas relatam um sofrimento. E sabe por quê? Porque assim, bom, já que você não tem filho, né? A Maria, a Joana, né, tem, então você cobre ela. E tudo bem, é assim, a gente tem que se organizar para cobrir, mas sempre ela. E quais são os outros interesses? Qual é a agenda das que não têm filho? A agenda de quem não tem filho também é bem ocupada, sabia? Tem terceiro turno. Sabe por quê? Elas estudam, elas passeiam, elas têm uma vida pessoal, elas se cuidam, né? Elas malham, elas têm paz. Elas cuidam dos pais, elas cuidam dos seus animais. Claro. Tem uma vida elas fora do trabalho. Elas só não foram mães. Elas só não têm um bebê chorando em casa, ou um filho de 5, né, 4, enfim, aquela fase que a criança é mais dependente. Né? Então, existe uma sobrecarga, existe um bullying, um assédio, existe uma sobrecarga sobre as não-mães que as pessoas... Bom, já que você não é mãe, já que... esse já que é matador. Já que você não é mãe, você cobre. Já que... E também com os pais, né? Ele é pai, ele vai buscar o filho. Né? Então, acaba sobrando para aquele que não tem filhos. E isso é horrível. Né? Então, a gente precisa perguntar, entender, conhecer quem é essa pessoa. Entender qual é a dinâmica, qual é a rotina. Porque, claro, que uma pessoa vai cobrir a outra que não tem... Mas pode ser uma outra mãe. Pode ser que é uma mãe que está com a vida mais organizada, né? Um pai que tem uma melhor rede de apoio. Eu não sei, mas por que tem sempre que ser aquela taxada que não é mãe, logo pode? Desculpa, logo não posso, porque eu tenho mais o que fazer. E existe vida fora da empresa. Existe o terceiro turno. Pois é. Terceiro turno geralmente é pessoal. Exato. E não é porque ela não é mãe que ela não tem esse terceiro turno. Exato. Então, acho que é bem importante. Foi bem bacana você trazer essa pergunta para quem está nos ouvindo lembrar de que, vou passar essa tarefa porque ela não é mãe. Porque ela pode ficar mais tarde. Pergunta antes, por favor. E a nossa produção traz uma informação aqui, Sumaia, que parece que a maternidade ela é tão estigmatizada como sagrada que é difícil para a sociedade ver essa relação humana como qualquer outra, com sentimentos, emoções. Essa reflexão é da socióloga israelense Orna Donat. Você acha que existem mães que se arrependeram de engravidar? Ou seja, não tomaram a decisão como as personagens Valentina, Sabrina e Mirella antes da gravidez acontecer? Agora você me levou para um lugar bastante desafiador. Acho que as nossas amigas psicólogas saberiam dizer mais sobre isso, porque eu acho que quando a gente está cansada, nós mães estamos cansadas, falamos assim, pelo amor de Deus, quando é que eu fui inventar essa de ter filho? Mas é uma fala muito da boca para fora. Quando você tem uma dificuldade com o filho, talvez na adolescência, não é? Enfim, qualquer sofrimento que um filho ou uma filha passe, você fala, pelo amor de Deus, não queria. Então, eu de verdade não sei te dizer se as pessoas se arrependem, porque tem uma relação aí de antagônica, às vezes, né, desse sentir esse amor e de às vezes falar assim, pelo amor de Deus, como dá trabalho e tal. Mas eu digo sempre que não dá para voltar atrás da maternidade. Você nunca vai deixar de ser mãe. Pensa no caso daquelas mulheres que deram seus filhos para a adoção. Elas pariram. Muitas dessas crianças, muitas dessas pessoas procuram as suas mães biológicas. E eles a chamam de mãe. Essa é um fato, né? Um acontecimento que não tem como voltar atrás. Então, esse se arrepender, eu acho difícil
de a gente falar e de a gente colocar, de julgar, porque para cada um é único. É uma maternidade que, se a pessoa escolheu ter aquela criança, né? Como que você vai se arrepender? Não foi uma coisa nem que você escolheu, aconteceu. Você escolhe, você toma aquela decisão de seguir em frente. É uma oportunidade de você sentir um amor sem igual, uma experiência. Quantas pessoas comentam sobre... Nossa, que alegria! Hoje mesmo eu estive num local conversando com uma pessoa que ela disse assim, minha filha está tentando engravidar novamente e ela está querendo justamente agora porque ela perdeu a sogra de uma forma repentina, assim, eles não esperavam, foi um AVC e a família toda está triste, ela está louca para trazer essa alegria, olha só, né? Então é tão difícil falar esses estigmas, falar dessas etiquetas, fazer qualquer julgamento, porque mesmo uma gestação numa condição difícil como essa, que é horrível de pensar, mas depois, será que a pessoa toda vez que olha para aquela criança vai lembrar daquele momento? Ou só vai olhar a alegria daquele momento? Eu não sei, não faço a menor ideia, Rosana. Não é? Então, é muito difícil falar dessa questão de arrependimento, porque uma vez que você escolhe, você tem, né, seguir, ter este filho, é uma escolha. Eu já me peguei falando assim, eu me arrependo de ter filho mais tarde. Mas como que eu posso me arrepender de uma coisa que não aconteceu e que eu não pude, que não me era favorável quando eu tinha 30 anos, quando eu me imaginava engravidar? Eu engravidei aos 41. É muito relativo, eu acho. Talvez o que essa socióloga israelense, ela tenha feito algum estudo trazendo mesmo uma pesquisa, né? Porque eu acho que também, depois que a gente faz uma escolha como essa, muitas vezes sugestionada pela sociedade, porque as mulheres são criadas, ou eram pelo menos, para ser mães. Isso. Tinha só esse papel. O homem foi criado para suprir uma casa e a mulher para cuidar desta casa e dos filhos que ali fossem frutos deste relacionamento, né? Isso era antigamente. Aí aquele papel de Amélia, aquelas propagandas da dona de casa. Lembra das propagandas? As roupas que as mulheres vestiam? Os aventais. O que a gente vê agora nas propagandas? Que estilo de mulher? Somos o que somos. Somos o que quisermos. Ainda tem muita conquista pela frente, no sentido de... Hoje também ouvi uma outra pessoa que eu gosto muito, num outro podcast, e ela falava assim, que essa data do 8 de março não é só sobre a importância, a valorização, essa homenagem, mas é sobre aquilo que já conquistamos. É para lembrar de tudo que nós conquistamos, onde estamos e para onde queremos ir. Então, eu acho que é por aí. Sou mãe. Esse é um outro tema que dá pano para manga, né, Sumaia? Essa questão das escolhas, das mulheres, do arrependimento, da culpa, das mães que fazem mal, né? Dos estilos das mães que a gente pode trazer aqui, das mães que sufocam, das mães que são super protetoras, das mães que são pouco cuidadoras, das mães que falam assim, não, ele se vira, ele precisa ser independente, quando na verdade aquele filho, aquela criança, né, tá pedindo cuidado. Então tem muito a ver com o ser de cada um, a essência de cada um necessita. Eu já falei, eu sempre falo para as minhas gestantes, né, tem vários livros interessantes sobre a gestação, sobre o cuidado, sobre o que fazer, mas o que vai valer é o seu livro. É a sua experiência, é o seu dia a dia. Cada experiência é única, não é? Então, tem tudo isso. As escolhas que cada uma de nós... Né? E eu acho que eu falei isso aqui já. Toda escolha, seja ela qual for, da questão mais simples à mais complexa, importa. Importa. Sem dúvida. E deve ser respeitada. E deve ser respeitada. Verdade, isso. E você quer ressaltar mais algum ponto sobre essas mulheres não mães? Quero sim, Rosana. Eu acredito que o respeito vem em primeiro lugar. E a expressão do respeito é a pergunta. Então, claro, todos nós vamos fazer julgamentos,
análises. A gente vai tomar uma decisão. Mas divide, compartilha, pergunta, né? Se você acha que aquela pessoa tem mais disponibilidade para atender um pedido, para cobrir uma demanda, pergunte. Se você acha que aquela pessoa ia ser mais feliz casando com você, ou tendo filhos ou não no relacionamento, questione como é a maternidade para você, como você vê a sua vida. Busque saber, busque conhecer mais daquela pessoa. Cada um tem seus motivos e eles precisam ser respeitados. Então, independente das escolhas, qualquer mulher, qualquer ser humano, qualquer pessoa merece ser respeitada por suas escolhas. Incrível, Sumaia, você é demais. E olha só, você que nos escuta, estamos aqui curiosas para conhecer a sua história sobre maternidade ou não maternidade e trabalho. Você pode escrever para o endereço de e-mail soumãepodcast@gmail.com, que nós vamos bater um papo a respeito por aqui, e o seu depoimento pode sim ajudar no dia a dia de outras mulheres, já que elas podem se identificar com o seu relato, com a sua experiência. E sempre lembrar, né, Rosana, que nós somos mulheres muito além de março. Ah, sim, hashtag Mulheres muito além de março. Insights da vida materna. Estamos no finzinho do nosso episódio deste mês, do nosso Sou Mãe Insights da Vida Materna. Mas antes de terminarmos, eu lembro a você que o link de acesso ao e-book de Sumaia Thomas, Os Impactos Reais da Maternidade no Trabalho, em versão PDF e audiolivro, está disponível gratuitamente na descrição desse episódio do nosso programa. Esperamos você para o episódio 4, que vem logo logo repleto de insights e análises interessantes pela mais do que querida Sumaia Thomas. Que querida. Um beijo, Su. Obrigada, Rosana. Um abraço muito carinhoso para você, para a equipe da Abraço da Vitrola, para todos que estão nos ouvindo. Até o próximo episódio. Lembrando que tivemos o auxílio luxuoso de Aline Nascimento, nossa sonoplasta. Obrigada, Sumaia. Obrigada, pessoal. Um beijo. Beijo. Esse foi mais um episódio de Sou Mãe, Insights da Vida Materna, por Sumaia Thomas.